Uma das constantes da filosofia de Nietzsche é o cristianismo. É o aparecimento do cristianismo como alvo principal de uma crítica, é a crítica nietzschiana, a uma interpretação moral da existência. A base dessa postura crítica, que relaciona tão intimamente o cristianismo ao platonismo, a ponto de uma de suas obras definir o cristianismo como sendo um platonismo para o povo. Portanto, a base dessa postura nietzschiana é a crítica, a oposição criada pelo platonismo e pelo cristianismo entre um mundo sensível e mutante, mundo considerado aparente, e, por outro lado, ou acima, o mundo suprassensível, eterno, imutável, considerado como mundo verdadeiro. Portanto, um dos pontos críticos básicos da filosofia de Nietzsche é a crítica do cristianismo e do platonismo, considerado como doutrina dos dois mundos. Essa concepção de Deus como sendo a verdade, como sendo o bem, que se deve à filosofia de Platão, que se deve ao cristianismo, é para Nietzsche uma negação da vida. Quer dizer, negação da vida em nome de uma vida melhor. Negação do mundo em nome de um outro mundo e a transformação desse mundo em que vivemos em ponte para a vida verdadeira, para esse outro mundo melhor. Um dos motivos, porque não é do cristianismo que eu vou falar para vocês, um dos motivos do elogio nietzschiano dos gregos, especificamente, que é o tema de hoje, dos gregos homéricos, é a inexistência justamente de uma doutrina dos dois mundos. Diferentemente do cristianismo, os gregos homéricos não propõem um transmundo, um mundo do além, como considerado como critério do bem e da verdade. Não propõe um mundo do além como recompensa depois da morte. A religião grega homérica, a religião grega olímpica, né, a religião dos deuses olímpicos, essa religião apresentada na epopeia é intramundana e não transmundana, é um termo que o Nietzsche usa no Zaratustra. É uma religião intramundana que tem como objetivo, e é sobre isso que eu quero falar, despertar o desejo, aumentar o desejo do homem por esse mundo em que vivemos. O outro mundo, que era chamado de Hades, mundo infernal, é o mundo da noite,
o mundo das trevas, de onde está ausente qualquer ideia de perfeição. Não existe mundo perfeito para os gregos. Quando no canto 11 da Odisseia, talvez você já tenha lido esse livro, que é um dos livros mais bonitos da história da humanidade. Quando no canto 11, Ulisses, ainda vivo, desce ao Hades, porque ele quer voltar à Ática, desce ao Hades, porque ele quer voltar a Ítaca, para consultar o adivinho Tiresias sobre o seu regresso, ele encontra Aquiles, o maior dos gregos, que tinha morrido durante a guerra de Troia. Pois bem, encontrando Aquiles morto, Ulisses, vivo, lhe diz em tom de consolação. Ouçam as palavras de Ulisses. Aquiles, ninguém até hoje foi mais feliz do que tu, nem será no futuro. O epíteto que reconhece Aquiles na Ilíada é o melhor dos gregos, não é? Ele era o maior, indubitavelmente. Havia sempre uma disputa para saber se o segundo era Ajax ou Ulisses. Portanto, ninguém até hoje foi mais feliz do que tu, nem será no futuro. Outrora, enquanto vivias, te honrávamos como um Deus. Agora que estás aqui, no Hades, reinas sobre os mortos. E Ulisses conclui: por isso não deves afligir-te por haver morrido. A resposta de Aquiles, a meu ver, deixa claro que a única realidade que tem valor para um grego homérico é a vida antes da morte. Diz Aquiles: ilustre Ulisses, não tentes consolar-me a respeito da morte. E aí esse argumento, para um grego assim, é destruidor. Preferiria trabalhar como servo, como escravo, às ordens de um homem sem patrimônio, de um homem de parcos recursos, do que reinar sobre os mortos, que já nada são. Eu diria que, para o saber veiculado pela epopeia homérica, a imortalidade, a sobrevivência gloriosa, e é sobre isso que eu vou falar, não está localizada em outra vida. Não está, como no cristianismo, localizada num paraíso celeste. É nesta vida, neste mundo, que ela tem de acontecer para dar testemunho da superabundância de forças do homem. Quer dizer, o tema da minha palestra hoje vai ser isso. É uma sugestão que eu vou fazer para todos vocês, é um conselho. Como ser imortal na própria vida. Contra o amolecimento, contra o enfraquecimento do homem moderno. Isso é uma ideia básica da filosofia do Nietzsche. O homem moderno não é melhor do que o homem
que já existiu. Ele é simplesmente mais fraco. Nietzsche pensa a modernidade como sendo uma intensificação do niilismo, de negação da vida temporal, que começou a vingar, segundo ele, a partir do cristianismo. Pois bem, contra esse enfraquecimento do homem moderno que, segundo Nietzsche, se comporta como um escravo, embora tenha horror à palavra escravidão, embora se console com as célebres ideias oriundas da Revolução Burguesa, da Revolução Francesa, as ideias humanistas, dignidade do homem, igualdade universal, direitos humanos. Nietzsche, que sempre foi um crítico inclemente da piedade, tanto que o epíteto do Zaratustra é Zaratustra, o ímpio. Nietzsche é um filósofo trágico, quer dizer, sempre considerou a vida terrível, tenebrosa, cruel. Nietzsche não é um filósofo do melhoramento da humanidade. Se diferencia bastante dos filósofos modernos, que, desacreditando na promessa de uma vida futura, num outro mundo, na eternidade, propuseram uma vida futura como realização do homem do presente. Nietzsche jamais propôs uma utopia da realização do homem. O que eu chamaria esse elogio da crueldade, que é uma coisa, digamos, que a burguesia, que o capitalismo faz questão de esconder, embora ela esteja presente na nossa vida cotidiana, está exposta com um brilhantismo num livro chamado A Genealogia da Moral. Para dar um gostinho e a vontade de um dia vocês lerem esse livro maravilhoso, estaria algumas frases sobre a crueldade. A crueldade constituía o grande prazer festivo da humanidade antiga. Era o ingrediente de quase todas as suas alegrias. Sem crueldade não há festa. É o que ensina a mais antiga e mais longa história do homem. E essa que é maravilhosa. Nos tempos em que a humanidade ainda não tenha vergonha de sua crueldade, a vida era mais feliz. Ou então, hoje, quando não se cessa de apontar o sofrimento como principal argumento contra a existência, não é? Se há sofrimento, a vida é castigo. Então é preciso que haja uma outra vida para nos redimir. Nietzsche é um filósofo do sofrimento, no sentido que as ideias básicas de sua filosofia é a diferença entre tristeza e sofrimento, e uma tentativa de poder conjugar sofrimento e alegria. E ele diz, por exemplo, nesse livro, já que não podemos acabar com o sofrimento objetivo, pelo menos acabemos com o sofrimento subjetivo, aquele sofrimento que a gente mesmo se dá, introjetando a dor. E é uma frase maravilhosa nesse sentido, quando ele diz: há mais sofrimento na noite de uma histérica do que em todos os animais que foram sacrificados pela ciência. Então ele diz: quando se aponta o sofrimento como principal argumento contra a existência, seria bom
se lembrar dos tempos em que se via no sofrimento um verdadeiro encorajamento a viver. Essa questão, e eu citei alguns textos da Genealogia da Moral, que é do último período da vida criativa do Nietzsche, está presente desde o início de sua reflexão filosófica. Entre os escritos do primeiro Nietzsche, que era um Nietzsche estudioso dos gregos, que vocês sabem talvez que Nietzsche não era filósofo de profissão, ele era filólogo. Era um filólogo que ousou pensar filosoficamente. Mas é daí que ele vem, e você tem aspectos filológicos, filosóficos, no seu primeiro livro chamado O Nascimento da Tragédia, que é sobre a questão do Apolíneo Dionisíaco, ou da arte homérica e da arte trágica na Grécia Antiga, na Grécia Arcaica. Então eu dizia que entre os escritos do primeiro Nietzsche, aquele em que a questão da crueldade, é daí que eu vou partir, está presente da maneira mais interessante, que permite compreender em que consiste a singularidade da poesia épica, que é dela que eu vou falar. É um texto chamado o Ágon e Homero. Ágon é uma palavra grega que significa disputa, que significa justa, que significa rivalidade. Vou dar uma ideia desse texto, que vai nos servir de introdução a essa questão da relação do Nietzsche com Homero. Estruturando esse texto, está a distinção entre titãs e olímpicos, entre dois tipos de teogonia, uma teogonia titânica dos terrores e uma teogonia olímpica do júbilo. Vejam, de um lado o terror, do outro lado o júbilo, a alegria. Dito de um outro modo, estruturando esse texto, o Ágon e Homero, se encontra a distinção entre o mundo pré-homérico e o mundo homérico. Vou falar um pouco sobre isso. De onde parte Nietzsche em sua argumentação? Da premissa de que os gregos, que ele considerava os homens mais humanos da antiguidade, possuem um caráter cruel. Trazem a marca de um desejo selvagem de destruição. O interessante, no entanto, segundo minha leitura, é que, ao registrar o ódio, a cruel volúpia presente no grego, Nietzsche não está querendo fazer um elogio da maldade, da vingança. Esse mundo cruel é para ele o mundo pré-homérico. Mundo pré-homérico que nos dá uma imagem da vida dominado por aquilo que Hesíodo chamou na Teogonia, que é o seu livro, de filhos da noite. Quer dizer, um mundo dominado pela discórdia, dominado pela velhice, dominado pela dor, dominado pela morte, assim por diante. Essas forças primordiais que aparecem
personificadas na teogonia de Hesíodo. O objetivo do Nietzsche, ao falar dessa teogonia, é marcar como os gregos lidaram com a questão da crueldade. Um modo bastante específico, para se proteger de um mundo sombrio, para se proteger de um mundo atroz, aterrador, que Nietzsche jamais negou que o mundo fosse assim. Então, como é que o grego se protegeu do aspecto sombrio da vida? É o que Nietzsche chamaria de primeiro milagre grego. É através da criação de uma ilusão. Nietzsche é um filósofo da ilusão. É através da ilusão artística. O Zaratustra diz: todo poeta é um mentiroso. Está retomando uma caracterização que Platão fez de Homero, e valorizando justamente a mentira em detrimento da verdade racional, científica, filosófica. Quer dizer, através da criação de deuses olímpicos, provenientes dessa mentira poética homérica, Nietzsche vai mostrar uma maneira de o grego se proteger do caráter aterrador, terrível da vida, que é esse lado da vida como sofrimento e morte. E aí ele faz, a partir de Hesíodo, já um outro livro do Hesíodo, chamado Os Trabalhos e os Dias, uma distinção entre duas eres, que é a palavra grega para discórdia, né? Os males da vida são filhos da discórdia. E aí o Hesíodo diz: existem duas discórdias. Uma que é filho da noite, que é má, perniciosa, cruel, que fomenta a guerra, a dissensão, guerra, que leva os homens a se matarem dominados pelo ódio. Mas há uma segunda discórdia, é a boa discórdia, aquela que foi colocada por Zeus, o olímpico por excelência, foi colocado por Zeus entre os homens com o objetivo de incitá-los a agirem, de estimulá-los justamente para a disputa, para a justa, quer dizer, para o ágon. A boa eris transforma, transfigura essa crueldade odienta num estímulo através da disputa ou da justa, o ágon. Essa noção, falar um pouco sobre isso, de ágon, de justa, de disputa, de combate, de rivalidade, são vários sinônimos para essa palavra que os especialistas dizem que é difícil de traduzir. Essa noção é considerada por Nietzsche como a mais nobre e a mais fundamental das ideias gregas. Ele chega a dizer, um dos pensamentos mais importantes, mais notáveis da ética grega. Por quê? Justamente por libertar o grego do abismo pré-homérico de selvagem crueldade. Essa selvagem crueldade pré-homérica feita de ódio e de prazer destruidor. Logo no início desse texto sobre o ágon que eu estou comentando, Nietzsche se perguntava:
Por que o mundo grego? Pergunta interessante, para quem já leu, sobretudo, um dos livros mais cruentos de toda a história da humanidade, que é a Ilíada, que é a história da Guerra de Troia. Quem já leu a Ilíada pode entender melhor o sentido dessa questão nietzschiana. Por que o mundo grego exultava com as cenas de combate na Ilíada, que são sangrentas? Se você lerem uma discussão, né, e é porque o ensino, a formação do homem grego se dava a partir de livros como a Ilíada, como a Odisseia. Está entendendo? Eu me lembro, por exemplo, Aristóteles, que já na Macedônia ensinou a Alexandre. O trabalho dele, diz até que ele teria feito um comentário da Ilíada, era a partir do exemplo desses heróis gregos. Então se aprendia tudo como poeta. Era um tipo de educação totalmente diferente. Pois bem, a impressão que eu tenho é que era assim que eles estudavam anatomia, porque o golpe da espada que entra por aqui, então descobre o órgão, depois sai por aqui, quebra tal osso, etc. Ali você tem uma descrição perfeita, detalhada, entende, do corpo humano. Mas haja fôlego, entende, para você aguentar, sem ficar sufocado, aquelas descrições terríveis, entende, sem complacência que você encontra. Pois bem, a constatação que o Nietzsche faz: o grego exultava com essas cenas de combate. Então ele se pergunta por quê. A resposta seria a seguinte: porque a epopeia é uma apologia do Ágon. Porque a arte épica, porque os poemas épicos são justas, não é? São combates com cantadas. Porque a arte épica transforma a crueldade em disputa. Amar na boa eres. Cito Nietzsche, num outro texto chamado Estado Grego, que trata dessa questão. Se a repetição incansável das cenas de combate e de horror da guerra de Troia é contemplada por Homero com delícia, olha aí, ele fala: os gregos ouviam aquelas histórias exultando, e aquelas histórias são contadas por Homero se deliciando. Razão é porque a epopeia é uma legitimação do combate e da alegria de combater. Vejam bem, os deuses homéricos são deuses da alegria, e logo mais nós veremos deuses da beleza. Eles não são nem bons nem verdadeiros, mas são belos. Essa noção de Ágon, resposta épica à questão do sofrimento e da crueldade, pode, a meu ver, ser explicitada a partir de uma noção importantíssima da epopeia. É a noção de individualidade. Vou lançar uma hipótese que, pedagogicamente, a epopeia homérica é um processo de criação do indivíduo. A justa, a disputa, é o combate individual. Se vocês já leram a Ilíada, vão entender. Todo combate na Ilíada é individual. Não existe a falange, que é uma figura posterior, que é uma figura romana, onde um exército se defronta com o outro, e escudado, que avança um sobre o outro e luta no conjunto. Na Ilíada, o grego vai para o combate no carro, desce do carro, e um grego desafia o outro. O mundo grego é um mundo profundamente hierarquizado. Você sempre sabe com relação a quem você é maior
e com relação a quem você é menor. Então, quando um grande herói se apresenta para a luta, é necessário que apareça um outro grande herói para enfrentá-lo. E você tem duelos famosos na Ilíada, que inclusive não foram resolvidos porque veio a noite, e a noite é uma deusa que tem que ser respeitada, e se respeita a noite, interrompendo os combates, lavando os mortos e assim por diante, incinerando. Pois bem, é o grande combate, é um dos momentos importantes de Ajax, o maior dos gregos na Ilíada depois de Aquiles, e do maior dos troianos, que é Heitor, essa figura maravilhosa, do qual todos vocês devem gostar ou gostarão se um dia lerem esse livro, que é uma das maravilhas, uma das pérolas da literatura mundial. Pois bem, então eu quero chamar a atenção para isso. O Agon é o combate individual que dá brilho à existência. É através do Agon que a vida se torna digna de ser vivida. E alto lá, digna de ser vivida não pela busca da felicidade. Isso é uma coisa que existirá a partir de Platão, a partir de Sócrates, não para um grego arcaico, homérico. Portanto, a justa é o combate individual que dá brilho à existência, tornando a vida digna de ser vivida pela busca da glória. Para usar a palavra grega, pela busca do kleos. Nas ações, veja bem, estou tentando mostrar como é que, para o grego, o homem mortal pode ser imortal na própria vida. Como ser imortalizado é a questão pedagógica que interessava a um grego, o resto não interessava. Como ser glorioso, e não como ser feliz, que é a ideia burguesa, não é isso? A felicidade para todos é uma ideia que nasce com a Revolução Francesa. Nietzsche não é um filósofo da felicidade. Vou só contar mais ou menos uma piadinha nietzschiana. Seria um pequeno aforismo que seria como um discípulo e o mestre. E o discípulo, como se fosse um discípulo zen e um mestre zen. E o discípulo pergunta ao mestre: mestre, que devo fazer para ser feliz? O mestre pensa e responde: isso eu não sei. Mas eu lhe digo uma coisa: seja feliz e faça o que você tem vontade. Faça o que você quer. Quer dizer, a questão da felicidade, para Nietzsche, não é uma boa questão. A felicidade é sempre alguma coisa que é prometida, e prometida no fim. Aristóteles mesmo se perguntava: será que ele pode dizer que o homem é feliz antes dele morrer? Porque ele sempre pode perder a felicidade. E aí? Pois bem, o Nietzsche diz, eu estou dizendo por ele, a questão da felicidade não é uma boa questão. Por quê? Porque a questão quando você pergunta a alguém, a mestre ou qualquer outra pessoa, que devo fazer para ser feliz, uma coisa eu posso saber de você, é que você é infeliz. Você está querendo ser feliz. Então você já está começando mal, já está começando da infelicidade e quer chegar lá. Então o Nietzsche inverte a coisa: seja feliz. Quer dizer, não é alguma coisa que você deve almejar, você já deve partir daquele princípio. Pois bem, nas ações heróicas do indivíduo que conquista a glória, é aí que a vida atinge a perfeição. Olha o que eu disse. Na epopeia homérica não há ideia de um além-mundo como um mundo perfeito. A epopeia, a arte homérica, é um processo de individuação que cria um indivíduo através da competição pela glória. Dito em outros termos, o indivíduo homérico se caracteriza, e é uma palavra importante
pela aristeia. O indivíduo homérico se caracteriza pela série de fatos, pela série de façanhas heróicas. Se vocês já leram a epopeia, vocês sabem, um livro como a Ilíada, cada capítulo, cada canto dedica a contar as façanhas heróicas, as façanhas gloriosas de um determinado herói. Então tem um capítulo sobre Agamenon, tem um capítulo sobre Diomedes, tem um capítulo sobre Ajax. Ulisses não é importante na Ilíada. E tem os vários capítulos, que é justamente o ápice, sobre Aquiles, o melhor dos gregos. Então eu dizia, esse indivíduo heróico se caracteriza pela aristeia, pela série de façanhas heróicas que eles trazem a glória e o renome, que é a maneira grega de escapar do anonimato. Melhor ainda, é o que interessava ao grego, escapar do esquecimento. Viver, afirmar-se como individualidade, é querer ser lembrado. Olha a questão da imortalidade. É buscar aquilo que eu chamaria de imortalidade simbólica, de uma imortalidade literária. O que interessa ao grego nobre, aristocrata, quer dizer, ao guerreiro, é ser cantado pelo aedo, ser cantado pelo poeta. É uma cena muito bonita da Ilíada, é quando, depois de anos vivendo com a deusa na ilha, Ulisses não esquece Penélope. Ele quer voltar. Ele quer voltar por quê? Porque ele quer contar suas histórias. E essa cena é extraordinária, porque ela lhe oferece a imortalidade. Ele prefere voltar. Ele prefere a pátria. Ele prefere contar suas aventuras. E você sabe que é uma das maravilhas desse livro, não é? Que o próprio poeta aparece contando as histórias. E o próprio Aquiles, na Ilíada, é poeta. Pense no canto 9, quando há a embaixada que vai chamar Aquiles de volta à luta. Ou então, pense no capítulo em que o próprio Ulisses conta as suas aventuras. Portanto, eu dizia, imortalidade poética. Ser imortalizado pelo poeta. Aí a grande importância que tem o poeta nesse tipo de sociedade. A glória é fruto do canto glorificador. E esse canto glorificador celebra o quê? Justamente aquilo que eu chamei de aristeia. Quer dizer, os feitos gloriosos dos heróis. Em suma, a Ilíada, a Odisseia, proclamam que a vida dos homens vai para o pó esquecido, a não ser que lhe seja conferida imortalidade pela canção de um poeta. Vou dar alguns exemplos, para ver se eu motivo vocês, só os que não leram, a um dia lerem esses livros, que foram os que me deram mais prazer. É curioso, eu que me sinto profundamente apolíneo, eu tenho mais prazer na epopeia do que na própria tragédia. Até hoje foi a coisa mais extraordinária que eu já li, foi Homero. Imagine se eu lesse em grego. Vou dar alguns exemplos disso. Agamenon, que é o rei dos aqueus, que é o comandante, né, da luta contra a Troia, mas que não é o mais heróico. E justamente toda a polaridade é entre Agamenon de um lado e Aquiles. É um pouco como Deleuze depois
trabalhou, super interessante, é o homem de Estado, como Agamenon, como Ulisses é um homem de Estado, e por outro lado o guerreiro, né, o que o Deleuze gosta de chamar de máquina de guerra. E justamente Aquiles era capaz de contestar a força de Agamenon, mas ele é contido pela deusa Atena, que não queria ali romper com esse princípio da superioridade do rei. Isso desagregaria aquela junção de tribos que estão combatendo o inimigo comum, que é Troia. Então, há um princípio da unidade que precisa ser salvo, mas facilmente Agamenon seria destruído pelo Aquiles. Eu não tenho muito tempo de falar sobre isso, é um simples parênteses para quem não está mais ou menos familiarizado com essa questão. Imagino, eu sei que vocês todos devem conhecer, mas eu parto do princípio que ninguém conhece, né, porque eu não quero que vocês peguem meu bonde andando, quero que vocês entrem nele enquanto ele está parado, para ninguém se arriscar a cair. Pois bem, Agamenon exorta no capítulo 5, no canto 5, os gregos à luta do seguinte modo: meus amigos, sede bravos, tende coragem no coração, e olha o argumento, e pensai em vossa reputação quando estiverem na luta encarnecida. Posso dar o exemplo também do maior dos troianos, Heitor, que desafia os gregos para um combate individual, para um duelo, do seguinte modo. Veja como é que um grego pensava: se eu o matar e Apolo conceder-me a glória, porque a glória sempre vem dos deuses, mas depois eu falarei sobre os deuses para você ver que são esses deuses. Se eu o matar, algum dia alguém, mesmo os homens que nascerão muito depois, a gente, por exemplo, que ainda hoje, né, 28 séculos, ainda falamos deles, algum dia um homem dirá: aquele é o túmulo de um guerreiro que morreu há muito. E veja o final: um campeão morto pelo glorioso Heitor. E ele conclui: e minha glória jamais morrerá. Eu acho que essas citações, eu fiz 3, também mostram que para atingir, isso é importante, porque tudo isso tem respeito à nossa vida, isso tem respeito à vida de qualquer homem até hoje. Que para atingir a glória é preciso enfrentar a prova da luta e da morte. Provando o quê? O que os gregos chamavam de arete, provando a sua excelência. O que interessava ao grego era a excelência. Porque sem excelência não há glória, não há renome, não há imortalidade. Para obter a imortalidade, para obter a glória imorredora, é preciso arriscar heroicamente a vida. Agora imagine o que é um povo criado nesse espírito, isso dito, inculcado na cabeça dele, né, como se um poeta alisasse a sua cabeça com as palavras divinas. Portanto, e é isso que interessa a Nietzsche, a epopeia é uma das respostas gregas ao problema da dor, problema do sofrimento. O Nietzsche passou a vida toda preocupado com isso. Você sabe que Nietzsche era um grande sofredor, não é? Ele teve sífilis, morreu, dizem, de paralisia geral progressiva, e tinha dores terríveis. Ele vomitava dias e dias seguidos, quase não enxergava, passava dias com as cortinas, não sei nem se existia cortina no lugar onde ele morava,
fechadas, porque a luz incomodava, ele podia ler quase cego, dores de cabeça terríveis. Então Nietzsche foi sempre muito sensível a essa questão da dor, do sofrimento. E o que me impressiona justamente na filosofia do Nietzsche é como ele nunca foi reativo com isso. Como o pensamento dele sempre foi afirmativo da vida, mesmo se a vida fisicamente lhe deu tão pouco. Pois bem, a epopeia é uma das maravilhosas respostas gregas ao problema da dor, do sofrimento e da morte. E eu dizia que para Nietzsche esse problema é tão importante, que para ele, por exemplo, o Deus cristão nasceu de uma incapacidade do homem lidar com a dor, ou do fraco lidar com a dor. É isso que ele diz. A dor tornou-se um argumento contra a vida, contra esse tipo de existência. Se há dor, logo a vida é imperfeita, e é necessário que haja um mundo perfeito sem dor. É o paraíso celeste. Então eu dizia, essa resposta da epopeia ao problema da dor é inteiramente diferente. Vou dar alguns exemplos. Há um troiano chamado Sarpedon, que diz, por exemplo, a Glauco, seu amigo. Veja o argumento. Se fugindo da guerra, e era terrível, já era o 9º ano da guerra, eles estavam loucos para voltar. Se fugindo dessa guerra, pudéssemos nos tornar imortais, não lutaria entre os mais destacados, né, nas primeiras fileiras, onde estão os mais bravos. Mas agora, quando 10.000 ameaças de morte se erguem diante de nós, vamos à luta, seja para glorificar alguém, seja para que alguém nos glorifique. Posso dar um outro exemplo. Aquiles, no canto 9, anunciando que ele pode ter 2 mortes. Veja bem, Aquiles era um grego que o tempo todo ele sabia o seguinte: se ele lutasse na guerra de Troia, ele seria o mais glorioso dos gregos, mas ele morreria lá. Não sei como é que vocês escolheriam, né, antes de fazer alguma coisa que poderia lhe dar glória. Se você fizer isso, terá a glória, mas morrerá durante essa luta. Se não lutar, não terá a glória, mas vai viver até os últimos dias da sua velhice. Pois bem, nesse capítulo 9, Aquiles diz o seguinte: se eu aqui ficar e combater em torno da cidade de Troia, não regressarei à pátria, mas minha glória será imperecível. Se, porém, eu regressar à querida pátria, minha fama gloriosa estará perdida, mas minha vida será longa e tão cedo a morte me dominará. Na verdade, é minha interpretação, essa segunda alternativa é exposta aos chefes gregos, né, que vem em embaixada, o capítulo 9, um dos mais bonitos do livro, chama-se justamente a embaixada, onde 3 guerreiros vêm pedir a Aquiles que volte, né, porque Homero diz: a vingança doce como mel. Toda a história da guerra de Troia, eu faço esse parênteses para dizer isso, é que Aquiles afrontou Agamenon. Agamenon, então, para se vingar, porque Aquiles teria que devolver uma presa, porque Agamenon teria que devolver uma presa de guerra
uma mulher que ele roubou numa das rapinas que os gregos fizeram na cidade, somente que essa mulher era filha de um sacerdote de Apolo. E o sacerdote reclamou, fez uma oferenda, como se faz no Xangô, como se faz na religião africana, a mesma coisa. E o Apolo então resolveu punir os gregos por aquela afronta à sua pessoa. Pois bem, e enviou a peste. E o adivinho grego formulou em assembleia, escudado por Aquiles, que deu força de palavra a ele, que aquela peste só acabaria quando Agamenon devolvesse Criseida, que era filha de Criseis. Agamenon, autoridade máxima, depois daquela afronta disse: o Deus quer, eu devolvo Criseida, mas eu não vou ficar sem presa de guerra, eu sou o rei supremo, vou pegar uma de vocês. Resolveu pegar a de Aquiles. É a hora que quase Aquiles desembainha a espada para matá-lo, mas vem a deusa e diz: você não pode fazer isso, os deuses não gostarão. Ele deixa a espada, mas a mãe dele é deusa. Ele apela para a mãe, que a quem Zeus devia algum favor, e ela, com a artimanha de uma Nereida, uma deusa do mar, consegue convencer Zeus a vingar a afronta que o Agamenon recebeu. Desculpe, que Aquiles recebeu. E é quando, porque os deuses são enganadores também, Zeus manda a Agamenon um sonho, é lindo, é um sonho enganador, em que Agamenon aparece a si mesmo tomando Troia no dia seguinte. Então, entusiasmado por aquela ideia, um presságio dos deuses, ele resolve investir contra a Troia. Só que isso era uma cilada armada por Zeus, justamente para, no afrontamento com os gregos, troianos, sem Aquiles, os gregos começarem a perder terreno até o momento da perdição, em que os troianos vão incendiar os navios. E aí os gregos não poderiam mais voltar, estariam perdidos ali, eles seriam destruídos. Então, naquele momento, voltaria à luta Aquiles e mostrava que os gregos, olha aí, a vingança doce como mel, mostraria que os gregos não são nada sem ele. Portanto, ele é o melhor dos gregos, como ele sempre soube desde o início, mas que o Agamenon não quis ver. Estou dizendo com minhas palavras, assim, uma ideia central, que é a história da Ilíada. Pois bem, nesse canto 9, os troianos já estão pertíssimos dos navios, e alguns gregos vão como emissários e pediu a Aquiles para voltar à luta. Aquiles não quer voltar, ele não voltará por esse motivo, ele só voltará porque seu amigo dileto, Patroclo, foi morto. E então ele formula essa ideia que ele vai voltar. Ele vai voltar porque ele quer ter uma vida, não está ligando para a imortalidade, mas quer ter uma vida longa. Isso para amedrontar mais os gregos ainda. Porque o que a gente vê é que ele não voltará à pátria, e a gente pode ler logo depois, porque o que acontecerá será narrado por Homero com essas palavras: Aquiles, filho de Peleu, avançava para conquistar a glória, e suas invencíveis mãos estavam cheias de sangue e pó. Ou, capítulo 21, uma fúria terrível ainda dominava o coração de Aquiles, e ele almejava conquistar a glória. Mas gostaria de dar um terceiro exemplo.
que, a meu ver, são das palavras mais tocantes a respeito da glória em toda a Ilíada, que são ditas por esse personagem apaixonante que é Heitor. Heitor, o melhor dos troianos, Aquiles, o melhor dos gregos. Pois bem, num determinado momento, capítulo 22, um dos mais bonitos, são 24 capítulos ao todo da Ilíada, quando a fúria sanguinolenta de Aquiles está destruindo totalmente os troianos, e os troianos então, que só depois que Aquiles tinha saído da batalha, sai das muralhas, naquele momento estão voltando todos para a muralha, Heitor resolve ficar na frente das muralhas, sem obedecer ao pedido de seu velho pai, que está em cima das muralhas, dizendo: Heitor, você não é homem capaz de enfrentar essa fera. Heitor resolve ficar. Mas é super interessante, eu vou falar sobre essa ideia de luminosidade do herói, logo depois. Quando Heitor vê Aquiles, a luminosidade que sai dele, o incêndio que vem daquele homem é tão grande, e essa metáfora de luz, se vocês algum dia lerem o Zaratustra do Nietzsche, ele retomou bastante para caracterizar o lado que eu chamo de apolíneo de seu personagem, faz com que Heitor não aguente e corra. Imagine o maior dos troianos correndo do maior dos gregos. E corre não pouco. Imagina aqueles homens pesados, com aquelas armaduras de ferro. Diz o texto que eles dão 3 voltas em torno da cidade de Troia. Até o momento que a deusa Atenas, os deuses são traiçoeiros, convence Aquiles, a Heitor, a que ele deve enfrentar Aquiles, aparecendo a Heitor como se fosse o seu irmão. Heitor fica maravilhado, infinitamente agradecido ao irmão. Como você ousou sair das muralhas para me ajudar? Ele disse: eu estou ao seu lado, vamos combater Aquiles. Pois bem, e é aí que aparece a balança pela primeira vez como símbolo da justiça em toda a história da humanidade. Zeus resolve pesar o destino dos dois, e a alma de Heitor vai para o Hades. Então Zeus ordena aos deuses que estão do lado dele, porque cada grande herói tinha os seus patronos, né? Seus protetores, o seu Deus, seu santo protetor, como se diria. E aí Heitor, imagine para nós aqui, né, se sentir só, abandonado pelos deuses, no momento da sua luta mais importante, que é aquela contra o seu pior inimigo, né? O Nietzsche fala da morte no Zaratustra como a melhor das minhas inimigas. Pois bem, o que é que diz Heitor? Essa que é a grande lição que eu acho que a gente tem que tirar da epopeia. Heitor diz o seguinte: agora o destino encontrou-me, mas que eu não pereça docilmente, que eu não pereça sem bravura e sem glória, e sim praticando um grande feito para os ouvidos das gerações que são carneiros, porque se comportam como carneiros, tratam como maus as aves de rapina. E o Nietzsche, justamente eu falei no início, que ele considera o homem moderno fraco. Esse amolecimento, esse enfraquecimento do homem moderno, né, seria justamente isso. A transformação, digamos, do leão que existe em nós em animal doméstico. Ele diz: um leão de circo não é um leão que foi que aprendeu a ser bom. Um leão de circo é um leão que foi ao quebrado, entende?
aprendeu a ser leão bonzinho à força de pancada, quer dizer, que foi destruído. Portanto, seria essa relação entre moderação e fraqueza que fez esquecer o que o Nietzsche chama de moderação dos fortes, que o gosto pela beleza proporciona, que é o prazer que as naturezas artísticas têm na medida. E o Nietzsche acaba esse aforismo dizendo o seguinte, que é como o prazer do cavaleiro, né? Numa terra que tem pampa, é bom a gente falar sobre isso, que é o prazer do cavaleiro que monta um cavalo fogoso. Pois bem, eu acho e é isso que eu vim trazer aqui para vocês, que uma das grandes sugestões da filosofia de Nietzsche é que o homem moderno volte a ser como esse cavaleiro que monta um cavalo fogoso. Obrigado. Conversar um pouquinho, mas gostaria só de comentar alguma coisa sobre a vinda do professor Roberto Machado, que ela tem muito a ver com uma imagem que a Leila Perrone Moisés coloca quando ela fala do livro do Barthes, a aula, que os alunos vão estabelecendo anéis, e a vinda do Roberto tem muito a ver com o anel que foi estabelecido pela Eliane, que teve Thalia Eliane assistindo o Roberto Machado em São Paulo, no encontro que teve sobre Foucault no primeiro semestre. Ela fez o contato, nós estávamos trabalhando no seminário de Foucault, praticamente a partir daí se montou esse seminário agora que está nascendo. Então a ideia é que a gente vai trabalhando todo o tempo com anéis que vão se construindo. E eu acho assim, nós vamos viajar hoje, a ideia é que a gente não tenha muito tempo, mas algum tempo para conversar. Podemos, eu acho, um teto até às 5 horas. Se alguém tiver alguma colocação, alguma pergunta, algum comentário, para serem guardadas no umbral da lareira. Eu acho que toda a conferência devia ter isso como resultado. E eu acho que o Roberto deixou várias pepitas, mais do que 2 para nós, com essa bela aula que ele deu. Que bom. É curioso, porque a propósito da morte do Deleuze, eu me lembrava de uma metáfora do Drummond, que é um poeta de quem eu gosto muito, e eu vivo a experiência universitária como uma coisa difícil. Entende? Eu não reajo bem à política universitária, à coisa institucional. Para mim é sempre uma coisa dolorosa. E nesse sentido eu estou muito afastado dela, assim, ter mais contato com meus alunos. O que é fundamental para mim é dar aula, orientar a tese, participar de banca, servir assim como um instrumento para que a pessoa possa fazer o que quer fazer. Tá entendendo? Isso é uma ideia. Eu não entendo nada de educação, nunca fiz pedagogia, mas eu tive uma sorte na vida que eu fui aluno de grandes professores. A gente estava conversando sobre isso, né? Vi curso do Barthes, vi curso do Foucault, curso do Deleuze, curso de Michel Serre. Então, durante vários anos, as minhas férias era isso, seguir esses cursos. Então, era ótimo para mim deixar de ser professor e passar a ser aluno, entende? No meio dos alunos e olhar aquelas férias, entende? Porque cada um é um espetáculo, né? O Michel Serre falando é uma maravilha, o Barthes é outro... E o Deleuze foi talvez o que me deu mais prazer como professor, assim, né? Porque a maneira, a gente estava conversando sobre isso, como ele confeitava a aula, né? Eu tenho mais um estilo Foucault, meio de orador fúnebre, a pessoa, uma certa solenidade, falar com tudo pronto, assim. O Deleuze não, era uma sala como essa, abarrotada, com mais de 200 pessoas, né? Que todo mundo junto nas mesas aqui, e ele, pouco a pouco, ia confeitando o bolo na frente da gente, assim, construindo suas ideias com a gente, tá entendendo? Integrando ou não no diálogo com os outros. E aí, a gente vai pensando, né? Por exemplo, aqui eu venho mais como um espetáculo, porque é uma palestra, né? É diferente de uma aula para mim, né? Onde a gente vai trabalhando, vai mastigando e
no diálogo. É muito difícil diálogo com muita gente, né? Eu tenho, por exemplo, essa ideia talvez terrível, ideia que afasta muito dos outros, é que a gente só trabalha bem com amigos, né? Eu escrevi um livro a 4, chamado Da Nação da Norma, muito baseado no Foucault, que foi uma história da psiquiatria e da medicina social no Brasil. Mas o que a gente tinha até verba da FINEP, etc., mas o que nos guiou durante 5 anos, talvez, que a gente trabalhou junto, foi a relação profunda de amizade, a ponto do livro ser escrito a 4. Não tem uma parte escrita por mim, uma parte escrita por fulano, não. Todos nós escrevemos em cima do outro, a ponto que a gente não sabe mais o rosto de quem está presente naquela frase, está entendendo? Isso é legal, é uma coisa que foi importante na minha vida. Pois bem, isso é um prelúdio para retribuir ao seu elogio, assim, elogiando o caso Deleuze, que foi uma pessoa muito importante na minha própria compreensão do Nietzsche. É uma poesia do Drummond, que iria, no caso, eu sempre penso nela quando eu quero reagir a essa política universitária, a essa guerra do poder, de conquistar as coisas, de conquistar a coisa minimizando o outro, né? Você sabe, né? Tem autores que são bem vistos, outros são mal vistos, né? Eu fiquei impressionado assim com um filósofo que eu conheci há pouco tempo e que fez uma tese de filosofia nos Estados Unidos e está ensinando, veio, portanto, com doutorado, está ensinando na Universidade Brasileira. Santa Catarina. E ele não ousou pedir uma pesquisa, pedir um financiamento ao CNPq para estudar Foucault, porque sentiu pelo contato com os filósofos brasileiros que Foucault seria desclassificado na universidade, ele não ganharia a bolsa. Eu fiquei tão chocado com isso. Eu digo, imagine o jovem que está entrando na universidade, que está gostando daquelas ideias, mas acha que esse não é um bom caminho, porque ele nunca irá muito longe, tá entendendo? A partir daquele momento eu disse, puxa, eu tenho que voltar a falar sobre Foucault, coisa que eu não fazia há 15 anos, voltei a falar na USP, porque era uma homenagem a Foucault, entende? Então, digamos, há 15 anos eu não pesquisava mais Foucault, porque tinha outras viagens, né, e outros caminhos de trabalho, né, o encontro com Nietzsche, o encontro com o próprio Deleuze, assim por diante. E aí eu disse, não, eu tenho que voltar mais a Foucault, pelo menos com isso eu posso dar força a outros. E é por isso que eu aceitei, por exemplo, esse convite. Portanto, o elogio a esses pensadores eu encontro no Drummond elogiando o poeta, quando ele diz o seguinte: a poesia é pequenininha, chama-se Política Literária. É por causa do ouro a qual você se referiu, que eu fiquei profundamente tocado. O Drummond diz o seguinte: o poeta municipal discute com o poeta estadual qual deles é maior do que o poeta federal. Aí ele conclui: enquanto isso, o poeta federal tira ouro do nariz. Você me fez sentir poeta federal. Mas também pode ser municipal. Mas a gente vai ter muito tempo, né? Eu estou chegando agora e vocês estão me conhecendo. Enquanto Pelotas, amanhã a conferência do Roberto vai ser outra, vai ser Foucault e a crítica nietzschiana do humanismo. Nós estamos convidando a todos, quem não fez inscrições ainda pode fazer, tanto aqui como lá, né? Estou agradecendo por ele, por mim, essa bela experiência. Há pouco a Sandra saiu, a Sandra Corazzi me deixou um bilhete pedindo que se desculpasse junto ao Roberto por ter saído, e diz assim: agradeço muito por essa aula de crueldade, ela diz, tão bela. Quer dizer que eu acho que ela captou muito bem, né, a base, que muitas vezes também tem beleza na crueldade. Todo esse convite ali, a Ilíada e a Odisseia, eu acho que realmente tocou em nós também. A gente bordejou, mas não leu. Acho que vamos lá. Muito obrigada, então.